aqui na igreja no mês de agosto, ok? Nós só vamos organizar essa agenda aí para passar para vocês. Tem muitas novidades aí no mercado que estão atingindo os nossos filhos e nós não podemos estar desapercebidos, amém? Estende as suas mãos para cá, vamos orar, vamos abençoar nossos filhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos filhos. Senhor, essas crianças aprenderão quem é o Senhor sobre a vida delas. Nós queremos abençoá-las e dizer, Senhor, que o teu servo seja o instrumento do Senhor na vida dos nossos filhos, que eles ensinam, Senhor, a verdade do Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém? Podem sair. Oi, Elisa. Tudo bem, Elisa? Elisa, você tá bom? Oi. Você trouxe seu pai hoje, né? Oi. Ah, oh meu Deus, desculpe, Gleice. Ô, Léo, cadê o Léo? Esqueci de cumprimentar a Gleice. Que benção. Glória a Deus. Quem são as pessoas que estão nos visitando nessa noite? Dê um sinal com a sua mão. As pessoas que estão nos visitando. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a senhora. Tem mais alguém que nos visita? Quem? Ô jovem, Deus te abençoe. Alguém pegou o nome de vocês lá na porta? Pegaram o nome da senhora lá na porta? Não? Quem mais está nos visitando? Está aí, seja bem-vindo. Murilo, seja bem-vindo. Ô Murilo, você depois passa o nome da sua sogra, pastor Márcio, não sei se Juliano, eu acho que já esteve lá. Isso, nós estamos com a equipe aí da capelania, poderosa para visitação, linda, maravilhosa. Caio, quem são esses rapazes? São seus amigos? São novos, primeira vez? Já vieram outras vezes? Está evangelizando, né, Caio? Caio é uma benção, glória a Deus. Esse rapaz aí voltou? Você voltou, né? Deus te abençoe, filho do Leandro, glória a Deus, que benção. Tudo bem, Lazô? Joia. Oliver, meu sobrinho, querido. Oliver é uma benção, meu filho, esse menino. Queridos, eu quero, não diria a segunda parte, mas eu quero dar sequência hoje com um novo título. Honra às Sagradas Escrituras. Por que sagrada? Me pergunta, por que sagrada? Porque veio do que é sagrado, do que é santo. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Só você lê a Bíblia. Eu separei 2 textos. Fernando, obrigado pela lâmina linda, maravilhosa. E eu quero conversar com você, bater um papo com vocês sobre exatamente isso. Porque muitas vezes tem entendimento que nós só temos a nível de mente, mas não conseguimos levar ao efeito necessário que se chama prática. Então eu vou ler 2 textos com vocês, exatamente nos mostrando o efeito da prática, quando nós praticamos a palavra de Deus e quando nós não as praticamos. E isso está associado a todos nós. E o outro é a mudança que uma vida, através da palavra de Deus, pode gerar na família, na vida de uma pessoa, em tudo que aquela pessoa está envolvida. Então, o primeiro texto está em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Pode colocar Almeida Revista Atualizada, como eu vou usar, que vocês forem colocar aí, eu não... A minha é João Ferreira de Almeida. Ok. Eu gostaria que vocês lessem juntos, e vocês vão prestar bastante atenção sobre o que vocês vão
perceber no que nós estamos lendo, ok? Isso é muito importante, porque o próprio Espírito Santo de Deus te dá revelação, e de repente aquilo que eu não anotei aqui. 1, 2, 3, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O início está dizendo como? Todo aquele. Você acredita que tem pessoas que, se ela não, mesmo ela não sendo cristã, se ela obedecer a palavra de Deus, ela vê o resultado? Você sabia disso? Ela pode não ser salva, mas ela vê o resultado desse cumprimento. Então presta bem atenção, todo aquele, ali não está placa de igreja, ali não está crente ou não crente, todo aquele. Eu tenho um amigo chamado Constâncio, ele, muitos anos, ele foi funcionário dos Correios, e eu não via ele nos cultos normais da igreja, mas ele sempre aparecia por lá na hora da oferta e do dízimo. Depois ele converteu e nós fomos descobrir que ele ia lá só levar o dízimo dele. Você acredita nisso? Dorme com um barulho desse. Isso é um testemunho. E tem o outro segundo, que era o João Paulo, da Marília, também um jovem. A mãe dele era cristã da nossa igreja, e ele também ia lá levar os dízimos e as ofertas. Impressionante isso, né? Então é baseado nisso também que eu estou falando. Verso 20, todo aquele, pode deixar aí, todo aquele, pois, que ouve o quê? Ouve o quê? E se as minhas palavras, a palavra de quem? Você tem aquela Bíblia que é a escrita de Jesus, a fala de Jesus é vermelha? Quem tem aí? Confere quem é que está falando isso. É Jesus? Jesus tem palavra? Fala para o seu irmão que está ao seu lado, Jesus tem uma palavra para você hoje. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que muitas vezes nós queremos viver uma vida boa sem comprometimento com a palavra. Isso você vai ver nesse texto que não dá liga. Você pode ter uma força de pensamento positivo, mas não vai resolver o seu problema. Jesus está nesse texto, quando você vai acompanhar Mateus, capítulo 5, capítulo 6, aqui no capítulo 7, quando Jesus diz as minhas palavras, se você for lembrar, e vocês forem lembrar, é que ali entre o capítulo 5 e o capítulo 6, tem aquele lindo sermão alguns dizem do monte, da montanha. Então Jesus dá várias instruções sobre o jejuar, sobre o ofertar, sobre várias coisas. Mas quando chega aí no capítulo 7, ele diz exatamente isso. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticar. Então ele está relacionando o capítulo 5 e o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Porque esse é o princípio do padrão daqueles que irão morar no céu. Eu aconselho você depois ler esses 3 capítulos. As praticar. Então, diante de uma prática, tem o quê? Uma comparação, uma consequência. Será comparado a um homem o quê? Você quer ser prudente de que maneira? Pelo seu próprio conhecimento? Pela sua própria vontade? Jesus está dizendo, não dá certo. Você só vai ser considerado o homem ou a mulher prudente quando você ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Você já viu aquela brincadeira que se faz com, às vezes, jovens, adolescentes, que eles vão ganhar um prêmio, ou algum brinde, que você faz um desafio, ele já captou o que é, e eles estão doidinhos para você parar de falar e sair correndo para fazer? Eu estou imaginando, cada um de nós fazemos isso agora. Desejosos de sair daqui e praticar a palavra de Deus. Porque diante disso, irmãos, muitas vezes
Nós queremos avaliações, nós queremos ter bons conceitos, nós queremos receber boas palavras das pessoas do mundo, das pessoas do nosso trabalho, da nossa empresa, mas a gente não se preocupa da maneira que Jesus nos vê, da maneira que Jesus quer falar ao meu e ao seu respeito. Ele está dizendo, todos aqueles que ouvirem essas minhas palavras serão comparados a um homem prudente. Ninguém jogou a cadeira para o alto. Aonde você vai comprar prudência? Fala para mim. Qual banco? Qual loja? Qual instituição? Onde? Mas o Senhor está nos apresentando uma maneira de eu e você sermos prudentes sobre essa terra. O que significa ser uma pessoa prudente? Alguém pode me ajudar? Vamos lá? Oi? Cauteloso. O que mais? Correto? Observador? O próprio texto responde, irmão. O texto responde. Atencioso, cuidadoso, zeloso, desejoso de aplicar, de obedecer. Então ele está dizendo, há um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você vai observar, irmãos, que a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, nunca está relacionado ao mundo, nunca está relacionado à natureza, nunca está relacionado aos animais. Está relacionado a quem? Ao ser humano, eu e você. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque a nossa vida, ela só vai fazer sentido quando a palavra de Deus fazer sentido para nós. Se a palavra de Deus não fazer sentido para nós, nós sequer podemos pensar que nós teremos uma vida diferente sobre essa terra. Não conseguiremos. E ele diz mais, que edificou a sua casa sobre... Onde você está edificando sua casa? E que casa é essa? Você acha que é casa física? É casa emocional, casa espiritual, casa ministerial. O Senhor está dizendo, edificou. E interessante, irmãos, que aqui está uma ação. Ele está dizendo, um homem prudente que edificou. Está falando que eu e você que edificamos as nossas próprias casas. Se você está mal de saúde, deixa eu lhe informar que você é responsável por isso. Se você está com problema financeiro, deixa eu lhe informar que você é responsável por isso. É um tipo de edificação, ou boa, ou ruim. Se eu e você não entender o que o Senhor Jesus quer nos ensinar nessa noite, Ele está dizendo, a edificação é sua. Em outras palavras, o problema de saber como viver é seu. Mas eu tenho a instrução para você. Vamos ver o tipo dessa instrução? Ali primeiro ele diz que construiu a sua casa sobre a rocha. Você acha que Jesus está falando sobre quem? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus. Interessante, irmãos, que Jesus está dizendo para ele, ei, vem cá. Você quer ter uma vida prudente? Ei, anda comigo. Conversa comigo. Me pede conselho. Me pede instruções. Me pede orientações. Porque assim você vai estar edificando a sua casa sobre o meu conselho, sobre a minha disciplina, sobre a minha orientação. Mas quem é que quer isso, irmãos? Quem é que quer? Essa é a pergunta que não quer calar. Verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não, por quê? Por quê? Diga ao seu irmão, você não quer que a sua casa caia? Vai para a rocha, 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 vai para a rocha. O problema, irmãos, que nós queremos uma casa firme, uma casa forte, uma casa segura, fora da rocha. Ei, esquece. Esquece. Você vai observar aqui, quando fala, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com o quê? O que é ímpeto, irmão?
força brusca, força violenta. E ele fala sobre 3 aspectos. Fala de chuva, rios e ventos. É fácil ou não? É pouco ou não? Está falando de guerra mesmo. Está falando de tribulação mesmo. Está falando de afronta mesmo. Mas em contrapartida, ele diz, não caiu. Diga para o seu irmão, não vai cair. Sua casa não vai cair. Sua casa não vai cair. Não, seja profeta na vida dessa pessoa. Fala, sua casa não vai cair. Pergunta para ele, por quê? Porque eu sou prudente. Porque eu sou prudente. Porque eu sou prudente. O Denis é engenheiro. Literalmente, você sabe como não deixar a casa cair, né, nego? Literalmente. Deu um choque, e cuidado com o choque da minha mulher, irmão. Eu que o diga. Que choque é esse? É igual a chuva, os rios e os ventos. Deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificados sobre a vida com Jesus. Irmãos, você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Nós precisamos ter uma vida com Jesus. Você sabe o dia da luta? Você sabe o dia da tribulação? Você sabe o dia da angústia? Né, Bruno? Olha a chuva aí, Brunão. Olha o transbordar dos rios aí, meu filho. Olha o vento aí, negão. Vai aguentar? Se a sua casa estiver na rocha, meu filho, você dá um trampo. Avança, verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as... Eu pergunto para você está praticando ou não praticante? Já viu aquelas perguntas, fumante ou não fumante? Você pratica ou não pratica? Irmão, ninguém te define não, tá? Ninguém te define, é você mesmo que se define. Você fica esperando curtida no Facebook, no Instagram, irmão, isso é bobeira. Esse filtro aqui, esse foco aqui, é o melhor que eu e você podemos ter. Esse aqui é o melhor like. Essa aqui é a melhor curtida que nós podemos ter. Porque nós estamos aprendendo da fonte, irmãos. Não são os discípulos, não são os profetas que estão nos ensinando. É Jesus falando comigo e com você nessa noite. Talvez você está aqui nessa noite e você está construindo a sua casa na areia. Ei, deixa eu lhe informar algo, vai cair. Vai cair porque eu estou profetizando? Não, porque o engenheiro dos engenheiros está dizendo, ei, a rocha sou eu. E por que tem muitos crentes dentro da igreja decepcionados, choramingando, triste, amargurado, irmão? Porque não construíram a sua fé na rocha. Está sempre dependendo de alguém. Está sempre dependendo de uma palavra. Ei, você tem a palavra das palavras. Você tem o livro dos livros. Precisamos entender isso, irmãos. Será comparado o homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Lembra que nós falamos da prudência? E aqui está falando de quem agora? Existe pessoas assim ou não existe? Muitos de nós somos assim ou não somos? Somos, irmãos. Senão não teria necessidade de estar escrito. Verso 27. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela, sendo o quê? Essa é a consequência, irmão. Talvez muitos de nós aqui já se ruiu, já desabou, exatamente isso. Porque nós estamos construindo, edificando em lugar errado, de maneira errada. Isso precisa mudar nessa noite, na minha e na sua vida. Enquanto nós não entendermos esse princípio, porque o subtítulo do meu texto diz, os 2 alicerces. Qual alicerce que você está fundamentando a sua casa, a sua vida espiritual, as suas emoções, as suas ações, as suas estudos? Onde, irmãos? Onde? É na areia.
A areia fala de braço, força humana, física, natural. Rocha nos remete à presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. É essa presença que nós podemos entender e detectar que Ele faz questão de nos ajudar nas nossas crises. Verso 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Você está maravilhado dessa doutrina? Você deseja praticar essas doutrinas? E o que é a doutrina? O que são doutrinas? Ensinamento, gente. O Senhor Jesus está nos ensinando. Ei, sai daí da areia, vem para a rocha. Vem para a rocha. A questão, irmão, não são os materiais, é o lugar. Quem é que você serve? Você sabe quem você serve? Verso 29. Porque ele as ensinará como que tem autoridade, não como os escribas. Você vai observar a ênfase que eu dei nos dois textos. Porém, eu quero que você observe o verso 26 e o verso 27. Primeiro 26. Isso. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparada, verso 27. Isso. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Foram para os dois, sim ou não? Para os dois. Para os dois. Deixa eu falar algo para você. O fato de você ser um servo do Senhor, o fato de você estar na igreja, não significa que você não passe por dificuldades. Que você não passe e não tenha problemas. Porém, onde você está construindo a sua casa, é que vai fazer toda a diferença na sua vida. É onde nós edificamos a nossa casa, irmãos. Não é ausência de problemas, não é ausência de luta, não é. É onde nós edificamos a nossa casa. Mais ou menos umas 2 semanas atrás, o doutor Lucas estava ali. O doutor Lucas teve um episódio, não sei se todo mundo sabe, mas não é isso que eu quero dar ênfase. E ele tem sido muito privado de estar nos cultos, porque ele faz muito plantão. E o plantão é terrível, os médicos que o digam, né? Plantão é a noite toda acordado. Se foi o UTI ainda, então é mais tenso. E depois, ainda que sai, está esgotado. E eu liberei uma palavra para ele, dizendo assim: doutor Lucas, eu quero dizer que diante desse ataque, desse levante, Deus vai suscitar uma porta, onde os seus plantões irão diminuir poderosamente. Quem lembra disso? Ele estava ali. Ele me procurou hoje para dizer: pastor, eu não sei qual hospital, tem um hospital poderoso aí, ele assumiu o GOL, vai fazer em torno de 25 a 30 cirurgias por mês, e vai parar, e vai diminuir o seu plantão. Aonde ele está construindo a sua casa? Na rocha, na rocha. Qual a necessidade que você tem? Essa rocha pode te socorrer, ela pode te dar a estrutura que você precisa. A diferença, irmão, não são os problemas que vêm, é como nós lidamos com os problemas, como nós lidamos com as crises. Muitos se desviam, muitos ficam com raiva de Deus, mas eles não entendem, irmãos, que o fundamento sou eu e você que decidimos, que escolhemos onde vamos construir a nossa vida espiritual. Onde? Onde? Eu digo para vocês que por muitos anos eu procurava terreiro de macumba para edificar a minha vida espiritual. E se você está aqui, você passou ou passa, ou está, para quem está nos ouvindo, eu quero dar uma orientação para você. Tá? É uma opção de escolha que você tem. Só que baseado na palavra do Senhor Jesus, Ele está dizendo: você está construindo de maneira imprudente.
Porque se é Jesus que está dizendo, eu estou evangelizando nessa hora. Só o Senhor Jesus. O segundo texto está em Josué capítulo 1, verso 1 ao 9. Esse relógio, ele passa tão rápido comigo. Cadê o Mateus? Pois eu quero orar contigo, hein, Mateus? Você está achando que eu não estou de olho em você não, né? Todos acharam? Podem, por favor. Você que está aí, Léo. Você está numa cara de felicidade, hein, Léo? O que um casamento não faz? A Gigi nunca ministrou do jeito que está ministrando agora. Oh, nossa, meu Deus. O que o marido não faz na vida de uma mulher, né, Maria Angélica? Joga a cadeira para o alto aí, Rafael. Misericórdia. Vamos ler juntos, por favor. 1, 2, 3. Sucedeu, depois da morte de Moisés, tenta discernir o texto, tá, irmão? Para você pegar. Servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Segundo, 1, 2, 3. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém... Essa parte é maravilhosa, né? A gente quer o bônus, né? Esse é o bônus. Ninguém nos resistir é maravilhoso. Onde pisar a planta dos pés, meu filho, é maravilhoso. Vamos ler de novo, 1, 2, 3. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Dá um aplauso ao Senhor aí, pelo amor de Deus. Isso aí é um texto, irmão, que nós podemos fazer de oração constante. A gente declarar e dizer, Senhor, eu tenho uma promessa aí, que o Senhor diz que todos os dias estaria comigo. Que o Senhor nunca ia me deixar. Verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob o juramento, prometi dar a seus pais. 7. 1, 2, 3. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8. 1, 2, 3. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás, e serás, e serás, e serás, e serás, e serás. Eu não poderia dizer aqui que não precisa estudar, né, irmão? Senão muitos vão ficar, não vou estudar mais não. Mas só de você obedecer a palavra, já é uma grande vitória sobre a sua vida. Isso é muito sério, irmãos. Porque quando o Senhor está dizendo aqui a Josué, é porque o ministério de Moisés havia acabado. Moisés já era morto. E o Senhor diz para Josué, dispõe-te, põe-te de pé, põe-te de pé. Põe-te de pé. Esse se pôr de pé, se colocar de pé, está relacionado a uma ação.
prática da palavra de Deus, irmãos, está totalmente envolvida com prática, com ação. Quem é cristão aqui? Quem entregou sua vida ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Então essa palavra é para você. Não existe cristão que não pratica a palavra de Deus. Não pode ser considerado cristão, irmão. Por que o nome de cristão? Pequenos cristos. Quando você vai observar, o Senhor está dizendo, põe-te de pé. Eu tenho uma aliança com esse povo. Mas você vai conseguir ter vitória quando? Você vai conseguir prevalecer contra os adversários quando? Quando você prestar atenção na minha palavra. Quando você meditar de dia e de noite. Quando você não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E ter o cuidado de fazer conforme tudo está escrito. Você quer vencer Satanás? Preste atenção nessa palavra. Você quer ter vitória na sua vida financeira, familiar, profissional? Observa esta palavra. Nós precisamos estar bem claro com relação o que significa a palavra de Deus para nós. Observa, eu anotei algumas coisas aqui. Não podemos e não devemos ter a Bíblia só como um enfeite e como uma decoração. Precisamos fazer da palavra de Deus um livro guia, um livro mestre para nossas vidas. Diga comigo, Senhor, eu amo a tua palavra. Eu digo para aqueles que gostam de estudar no tablet, no celular, ei, compra uma Bíblia de papel. Compra uma Bíblia de papel. Compra uma Bíblia de papel. Você pode abraçar a Bíblia assim. Você pode dar um beijo na Bíblia. Não dá beijo no seu celular não, que deve estar com micróbio aí. Palavra de Deus. Promessa de Deus. Deus vela pela sua palavra. Abraão Lincoln disse, eu amo a Bíblia. Eu creio na Bíblia. Ela é a maior dádiva que Deus deu ao homem. Você quer viver a dádiva de Deus? Irmão, lê no mínimo de... Presta bem atenção, vou dar uma instrução para vocês. Entre 3 capítulos e meio, você lê a Bíblia em um ano. Entre 7 e 8 capítulos, você lê a Bíblia em 6 meses. Quem aqui já leu toda a Bíblia? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Vamos fazer um propósito ainda desse semestre, ler a Bíblia toda? Vamos lá? Vamos? Quem quer ser prudente aqui? Vai ler a Bíblia. Lê a palavra de Deus. Antes de dormir, lê um texto. Acordou? Lê outro texto. Dom Pedro II do Brasil disse, eu amo a Bíblia e a leio todos os dias. Quanto mais a leio, mais a amo. Quer amar a palavra de Deus? Tem um relacionamento com ela. Tem um relacionamento com ela. Meu irmão um dia perdeu o óculos. E não achava esse óculos de jeito nenhum. E ela, meu óculos. Onde ela achou o óculos? Dentro da Bíblia. Não lia a Bíblia. Talvez tenha algum dinheiro seu dentro da Bíblia. Hein? Algum documento, não sei. Mateus 24, 25 diz assim, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Quem tem uma palavra de Deus aqui? Quem tem uma palavra de Deus? Quem tem uma palavra de Deus? Irmãos, eu lembro que eu era adolescente, irmão, badequinho demais. Cabelo queimado aqui na testa. Eu tinha uma espinha, irmão, que nada curava a espinha. Era um demônio. Sério? Nunca, nada curava. Eu exprimia, irmão. Quanto mais exprimia, crescia. E eu gostava de ir no ponto de pregação da Assembleia de Deus, lá perto de casa. E o pessoal profetizar, eis que eu te digo. Eu vejo uma nuvem, uma luz no fim do túnel. Eu quero essa luz. E só eu sabia, irmão, do que eu precisava. E Deus usava as pessoas para dizer, olha, eu vou fazer na sua vida. Eu pegava, irmão, eu pego tudo. Libera uma palavra para ver se eu não pego. Pega, irmão, se for mentira, Deus transforma em verdade. Transforma em verdade, irmão.
E as irmãs, eu estava lá, toda quarta-feira, eu ia para o ponto de pregação, não faltava uma. A última foi na conversão da minha mãe, que eu li em Provérbio, aquele que me busca de madrugada me encontrará. Eu falei assim, eu peguei. Aí eu fui passar férias na minha casa, na casa dos meus pais, eu fui, acordei de madrugada, eu disse assim, Senhor, está escrito, que aqueles que te buscam de madrugada te encontrará. Eu quero te encontrar nessa madrugada. E eu quero te pedir a salvação da minha mãe. Era de uma terça para quarta, tinha o culto no ponto de pregação. E no outro dia, quando nós acordamos, ela disse, meu filho, eu vou para a reunião. Eu falei assim, só vai para a reunião? Eu falei assim, glória a Deus. Eu falei assim, não mãe, eu vou ficar aqui dando um grau, porque eu era um excelente arrumador de casa, eu arrumo casa muito bem, irmão. E aí, ela veio... Ué, Cadu, não entendi não, manifestação. Irmãos, e aí, não, na minha casa eu não arrumo tanto, mas na casa da minha mãe eu arrumava. O que é que um cabo de vassoura não fazia na vida do filho, irmão? E aí eu peguei e estou lá, arrumando a casa, tomei café, e começava ali umas 9 até meio-dia. E na hora que a minha mãe chegou, meio-dia, ela chegou, estendeu a mão e falou assim, a paz do Senhor, meu filho. Eu disse, glória a Deus, a paz do Senhor, minha mãe. Baseado em uma palavra, ei, tem poder nessa palavra, tem poder, irmão, nessa palavra. Come essa palavra, vive essa palavra, você vai ver se a sua régua não vai aumentar, né? Isso é maravilhoso. Todo bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitida por este livro, pela palavra de Deus. Gosto da Bíblia pelas suas reiterações da verdade. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é. Diga para o seu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, eu anotei aqui 126, deve ser 12, ou 16. Toda a escritura, esse aí eu quero, por gentileza, coloque aí. Isso é profético. 16 mesmo, graças a Deus. Coloquei 126. Observe, irmãos, o que está escrito aí. Vamos lá, pode ler vocês? 1, 2, 3. Irmãos, quais são as 3 qualidades que tem nesse texto? Toda a escritura é inspirada por quem, irmão? Você não quer ouvir Deus, você não lê a Bíblia. Você quer ouvir Deus, vai ler a Bíblia. É útil para quê? Ensino. Para o quê? Para o quê? Para o quê? Então, se falta ensino, se falta repreensão, se falta correção, se falta educação, falta a Bíblia, irmão. Falta a palavra na minha e na sua vida. Porque se nós tivermos a palavra, nós teremos tudo isto. Isso é um fato. A Bíblia é parâmetro de Deus para nossas vidas e condutas. A Bíblia é o martelo que esmiuça a penha, a pedra dura dos nossos corações. A Bíblia é o fogo que queima, que arde em nossos corações, irmão. Você não quer obedecer, mas queima, o Espírito Santo queima você fazer. Você vai obedecer, porque é a minha palavra. Bem-aventurados aqueles que obedecem, irmão, a palavra de Deus. Bem-aventurados são. João 6:63 diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Você quer ter vida? Come a Bíblia, lê a Bíblia, ouça a Bíblia. Nem sempre a Bíblia nos agrada, irmão. Nem sempre a Bíblia nos agrada. Tem um pessoal aí que fica furioso quando se prega alguma coisa aqui na igreja. Você quer ser usado por Deus é quando você prega o que a pessoa quer ouvir. Você quer ser um demônio é quando você prega o que as pessoas não querem ouvir. Isso é sério, irmão. A Bíblia conforta como nos confronta. O desconforto que a Bíblia nos traz é para nos mudar.
Quem somos nós para discordarmos dos princípios que Deus estabeleceu para aqueles que são dele? Quando ouvimos a pregação bíblica, ela vai nos deixar desconfortável. Né, pastor Alessandro? E como deixa, né? Jeremias 23, 29, 30 e 36 diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, que diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro, mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras de Deus, do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Você quer que as pessoas falem o que você quer? Então se prepara, Deus vai pegar você. É melhor que Deus use alguém com a palavra dura e que seja de Deus, do que uma palavra que simplesmente massageia o nosso ego e não resolve nada para nossas vidas. Qual que você quer? É isso que Deus está dizendo. Jeremias, eu estou zangado com os profetas aí, porque eles estão massageando o ego das pessoas com palavras que eu não disse, eu não falei. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Os dois tipos de homem passam pelas mesmas coisas, que é o fato que eu falei. O fato de ser fiel não poupa dos eventos da vida. Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita minhas palavras, e se te multiplicarão o quê? Multiplicarão o quê? Os anos de vida. Diga para o seu irmão, quer ter vida longa? Quer ter vida longa? Obedece a palavra. Obedece a palavra, irmão. O Senhor garante assim: vou multiplicar seus anos de vida, se você obedecer a minhas palavras. Eu pergunto aqui para vocês: quantas pessoas aqui se alimentam só uma vez por dia? Quantas pessoas aqui só alimentam uma vez por dia? Quantas, só a senhora só uma vez? O restante tudo só jejum? O que é isso? Quem se alimenta 2 vezes por dia? Quem alimenta mais de uma vez por dia? E aqueles que assim, às 9:30 da manhã, dá uma beliscada? Aqueles que às 4:30, 5 horas, dá outra beliscada? E aqueles que de madrugada ainda vai na geladeira e dá mais uma beliscada? Pastor Jorge. Interessante, porque assim você alimenta a sua alma, você alimenta o seu corpo, você da mesma forma precisa alimentar a sua alma através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Salmos 19, 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que coisa poderosa, irmãos. Você quer ter alegria no coração? Obedeça a palavra. A gente procura alegria em tantos lugares, né, irmão? Mas deixamos a palavra bem longe. Você quer ter os olhos iluminados? Viva a palavra. Ela clareia, irmãos. Ela ilumina. Todas as vezes que você lê a palavra, ela acende a luz dos seus olhos. Deus fala contigo. Deus fala contigo. Eu vou falar uma coisa simples, mas faz todo sentido. Eu fazia compromisso com as pessoas, irmãos, e eu gostava de chegar depois. Talvez seja igual a muitos aqui. E eu fazia questão, irmão, se eu marcasse com o Bruno 10 horas, eu deixo o Bruno chegar 10. Eu chego 10:15, 10:30. Gostava de fazer isso. E parecia que ninguém conseguia me mudar, irmão, porque, né, você gosta de fazer os outros esperar. Quem gosta de fazer as pessoas esperarem aqui? Ah, irmão, só eu. Só eu que estou falando a verdade. Quem é que gosta de chegar no horário, mas não consegue? É outra história. Chegou atrasado mesmo, gente. E eu gostava disso, irmão. Um dia eu estava lendo a Bíblia, lendo, corriqueiramente. E eu li um texto que diz assim:
aqui, e eu não gostava que me fizesse esperar, não. Se marcasse comigo, não chegasse no horário, eu ficava grilado, nervosinho. E o Senhor falou comigo. No texto, aquele texto diz: aquilo que você não gosta, que fazem com você, não faça com os outros. E por que me remeteu logo isso? Porque Deus não estava se agradando. Deus não estava se agradando do que eu estava fazendo. Nós precisamos mudar, irmãos, essa concepção. A palavra de Deus, estou caminhando para o final, mas ouça bem. Você pode ler lá em 2 Crônicas, capítulo 34. Um texto para você meditar. A palavra de Deus diz que o rei Josias, no capítulo 34, não precisa colocar, eu fiz um resumo aqui, diz que o rei Josias assumiu o trono de Judá. E ele começou a mudar. Essa última música, tá? Se for possível. Tá, Miguel? Essa última música. Tá bom? Fiel. E Josias começou a fazer uma limpeza no templo, na casa de Deus. E mandou que alguns homens fossem para o saguão, o sótão do palácio. E ali eles começaram a limpar. Começaram a limpar aquele lugar. E acharam ali um livro. E o homem que estava fazendo essa limpeza, que encontrou o livro, pegou o livro e levou até o rei Josias. E o rei Josias mandou para, eu esqueci o nome do homem, eu anotei aqui, mas não estou achando, que ele deveria ler o livro para informar o rei, para o rei ser informado que tipo de livro era aquele. Safã. E quando ele ouve ler sobre o livro, ele diz: esse livro é a Torá. Esse livro é a palavra de Deus. Ele disse: esse livro não pode estar aí. Eu pergunto, quantos de nós, irmãos, vocês lembram que na outra mensagem eu falei que Jeremias mandou trazer o livro, picou todo e rasgou. Quantos de nós estamos rasgando a palavra de Deus e não estamos praticando? Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 34, verso 14, diz que o sumo sacerdote Ilquias estava limpando o porão do templo, e no meio da limpeza do porão, ele encontrou um livro abandonado. Que livro era esse? A palavra de Deus. Então o rei Josias entregou ao sacerdote que lhe auxiliara e disse: você leva ao rei Josias. E quando o livro chegou diante do rei Josias, o rei disse: lê, para que eu identifique qual livro é. Quando Safã começou a ler o livro, o rei Josias identificou que era o livro da lei, era a Torá, a Bíblia. Diz que o rei chamou o sacerdote e ele disse: ai de nós, porque esse é o livro da lei do Senhor. E o rei Josias autoriza o quebrantamento e o jejum, e manda o profeta dizer sobre um assunto, e diz: é isso, Israel vai ser levado cativo, porque abandonou a lei. Mas Deus disse para Josias: Josias, eu não vou fazer na sua época. Por quê? Porque o seu coração se inclinou para a minha palavra. E muitas vezes, irmãos, nós estamos abandonando a palavra de Deus, nós estamos desprezando a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, eu quero afirmar que isso vai nos custar muito caro. Muito caro. Muito caro. O povo de Israel foi levado cativo porque eles não se submetiam à palavra de Deus.
Você quer ler algo extraordinário? Lê Neemias capítulo 8 e 9. Irmãos, é inadmissível Deus fazer tudo que tem feito na minha e na sua vida, e nós não temos o capricho, o mínimo de interesse de viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Isso é muito problemático. Isso é um problema muito sério e muitas consequências. A humanidade está sofrendo e vai sofrer pelo desprezo da palavra de Deus. Enquanto o rei pega a palavra, rasga, joga na fogueira para queimar, o outro diz: lê alto e bom tom, para que o povo saiba que as consequências estão vindo aí, devido ao desprezo da palavra de Deus. Não pense que você vai viver uma vida bem, confortável, longe do propósito da obediência da palavra de Deus. Não. Mas pelo contrário, ainda que você queira viver e passe por adversidade, passe por luta e dificuldade, o Senhor diz: onde pisar a planta dos vossos pés, eu vos darei, e eu vos estarei contigo todos os dias, e não te desampararei. Se coloque de pé, por favor. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela prospera para aquilo que foi designado, porque o poder está na palavra de Deus. Dona Eni, traz sua sobrinha aqui. O conselho que eu lhe dou nessa noite, que a tua confiança esteja em Deus, ok? Todo mundo pode falhar,